Na aula de história de hoje, nós vamos estudar os povos indígenas, a vida nas aldeias. Está na página 46. Vocês estão vendo aqui a estrutura de algumas aldeias. Nessa partezinha amarela do livro, na página 46, diz assim: Pindorama, terra das palmeiras. Pindorama era assim que os povos de língua tupi chamavam o lugar onde eles viviam. Então, o lugar onde eles viviam, eles chamavam de Pindorama. A eles mesmos, a si próprios, eles chamavam de Cavique, e as palmeiras davam nomes diferentes, como Inajá, Pupunha, Buriti, Tucum, Tucumã, Pindoba, Tucumaí. Cada nome, né? Em Pindorama, todos os dias eram dos índios e também dos papagaios, dos tamanduás, dos gaviões, e do urubu-rei, da jaguatirica, da ariranha, do jacaré de papo amarelo, do peixe-boi, do lobo-guará, do macaco-prego, do mutum. A terra que eles vivem hoje e que chamamos de Brasil abrigava tribos com nomes sonoros. Em 1500, quando a esquadra de Cabral chegou aqui, tudo que se via parecia eterno. Hoje, descendentes dos povos originais como os Krenak, os Pataxó, os Mura, os Muxacal, os Chavantes, os Craró, os Chacriabá, os Carajá ou os Ticuna vivem nas aldeias lutando para preservar sua língua, seus hábitos, suas tradições e sua própria terra. Esse texto foi tirado do livro Terra das Palmeiras, de Marilda Castanha. Agora nós vamos ver aí abaixo a estrutura de algumas aldeias. Começam com esse círculo aí, essas partezinhas ao redor, é como se fossem as casinhas deles, né? As ocas. Aqui é o exemplo de uma tribo chamada Canela, que fazem parte dos Timbira. Eles constroem aldeias circulares. O círculo é formado de maneira que todas as casas tenham a mesma distância do pátio. Pátio é essa parte aí do meio, onde tem a letrinha A. E caminhos iguais que conduzem a eles, chamados de caminhos radiais, onde vocês estão vendo a letrinha B. No pátio, o centro da aldeia, são tomadas todas as decisões políticas. Na frente das casas, passa um caminho circular chamado periferia, onde são realizadas as atividades domésticas. Os homens costumam circular no pátio e as mulheres na periferia. Veja como Antônio Hino, menino Canela, representou a sua aldeia. O que vocês estão vendo aí é a aldeia representada por um menino chamado Antônio Hino. Ele representou a aldeia dele, da tribo dos Canela. Então, como eu falei para vocês, onde tem a letrinha A e no meio, é onde eles chamam de pátio. E essas linhas, como se fosse um pneu de bicicleta, né? Na bicicleta a gente chama de raio. Por isso que aqui eles chamam de caminho radial. Então, esse caminho radial leva da oca, que é da casinha deles, até o meio, que é o pátio. Letra C, acho que vocês não estão vendo, tá bem escondidinho, que é essa linha grossa aí que separa as casinhas das linhas radiais. Nós vamos explicar melhor quando formos lá no Zoom, tá bom? Agora nós vamos ver outro exemplo na página 47. Essa tribo aí da aldeia Ivalapiti. É mais ou menos assim que fala, né? Então nós vamos entender um pouco como que é essa aldeia. Olha aí, de amarelo são as casinhas que eles constroem. De verde é a periferia, é o que fica mais afastado do pátio, né? Pátio é essa parte cor de abóbora. Vermelho
esse pontinho vermelho bem no centro do pátio, é sepultura. O verdinho mais clarinho ou azulzinho é a casa dos homens. A rosinha, essas menininhas rosinhas, é o caminho que as mulheres fazem. E essa figurinha dos meninos, né, azulzinha, é o caminho usado pelos homens. Então, homem circula só no centro e as mulheres podem circular pela periferia, onde fica mais afastado. Periferia é o lugar que fica afastado do centro. Agora nós vamos conhecer um pouco as tribos dos Wayampi, aí na parte de baixo da página 47. Nessa parte de baixo, na página 47, começa falando sobre como eles constroem as aldeias. As aldeias deles, eles constroem para ficar um tempo por lá, ou então para morar definitivamente. As aldeias temporárias seguem as roças e acompanham o ciclo agrícola, isto é, mudam em média a cada 5 ou 6 anos, quando ocorre o esgotamento do solo. As casas não são necessariamente reunidas em uma área central. Existem algumas habitações espalhadas, outras próximas às roças, e há também habitações reunidas junto a um centro de atração. O líder que tiver importância e força política pode reunir um número de parentes e construir uma aglomeração. Agora nós vamos na página 48, onde tem esse texto que eu coloquei aqui para vocês. As casas abandonadas, sabe por que elas são abandonadas? É quando algum morador muda de aldeia ou quando alguém morre. Então, se algum morador sair dali, todo mundo tem que sair. Ou então, se alguém morre, também todo mundo sai e deixam as casas abandonadas. No passado, os mortos eram enterrados embaixo das casas. Nossa, já pensou que coisa? Hoje, pela falta de terras, há sepulturas afastadas das habitações, bem longe das casas, localizadas no pátio da aldeia ou na mata. Nas aldeias, há 2 tipos de construções, que são, como eu já falei para vocês, as casas que são permanentes, que podem ser térreas ou construídas sobre estacas. E os tapiris, construídos perto das casas permanentes, como espaço só para as redes, usadas como casas de cozinhar. Agora, na parte de baixo, na página 48, tem aí o robozinho que ele está pedindo que você olhe no mapa. As aldeias dos Canelas, dos Iavalapiti e dos Iampi. Eita, como é complicado, hein? Eu quero ver se vocês conseguiram falar esses nomes. Nesse mapa aí, nós estamos vendo lá em cima uma aldeia dos Wayampi. Lá no Mato Grosso, uma aldeia dos Canelas. Desculpa, Mato Grosso não, no Maranhão, a aldeia dos Canelas. E no Mato Grosso, a aldeia dos Iaualapiti. Vocês estão vendo aí nos pontinhos vermelhos? Você vai ver melhor no seu livro. Depois que a gente sair daqui do vídeo, vocês vão lá no livro que vocês vão olhar melhor. Agora na página 49 tem uma atividade, um exercício que vocês vão fazer, onde diz assim, a primeira questão diz assim: você leu as informações sobre a construção das aldeias em alguns grupos indígenas, que são os Canelas, os Iavalapiti e os Wayampi, certo? Então, vocês vão preencher, como está preenchido aí ó, no meu livro, só que eu não vou dar tempo para vocês copiarem. Não copiem. Primeiro, tentem fazer sozinho. Depois, você pode vir aqui e conferir se você acertou, tá bom? Eu só estou colocando as respostas aí, não é para você copiar, é para você conferir. Então, você vai colocar aqui, aldeia. Você vai escrever como que era a aldeia dos Canelas, como que era a aldeia dos Iavalapiti e dos Wayampi. Depois você vai escrever como que era o pátio de cada um deles, como eram as casas e como eram os espaços dos homens e das mulheres, ok? O número 2, você vai escolher uma das aldeias para comparar com o lugar onde você mora.
Aí você vai fazer desenho ou vai fazer recorte de jornais e revistas e vai fazer uma colagem representando a cidade onde você vive e outra colagem que represente uma aldeia indígena de um povo que você estudou, ou dos Canela, ou dos Yavalapiti, ou dos Wayampi, certo? Leiam direitinho na página 49 para vocês fazerem essas duas atividades. Depois nós vamos estudar na próxima aula os costumes e as tradições indígenas. Hoje nós vamos ficar por aqui. Vamos conhecer também na próxima aula a cerimônia e a cerimônia de luto. Quando morria alguém, eles faziam todo um ritual. E nós vamos aprender na próxima aula. Fiquem com Deus e até a próxima.